Que bom que a gente está aqui, que bom que a gente se conecta. Mas eu vou dizer uma coisa dessa moça que está aqui do meu lado. Conheçam ela, porque ela é aquela que você não consegue ler o livro pela capa, não. A capa é muito legal, mas o que está dentro é mais legal ainda. Obrigada, a Bia tem Fê. uma capacidade de mudar as pessoas, ela tem uma capacidade de investir no ser humano, que é o que a gente estava falando até agora, que me levou, que atrai, né? É que nem imã, atrai as pessoas para ela. E ela trabalhou, e eu estava lá, ela trabalhou a cultura da Larson de uma forma que é muito difícil. Ela pegou um momento de crise, se eu puder falar, mas ela entendeu que crise é a hora de mudar. Crise é a hora melhor de mudar. E ela começou a colocar pouquinho a pouquinho na cabeça das pessoas. Sabe o que ela fez? Ela criou uma cultura empresarial. Bia, por que é importante? Primeiramente, bom dia a todos. Não posso iniciar esse painel sem dar parabéns ao meu esposo. Hoje ele faz 40 anos de idade e nós fazemos Parabéns, 18 Otto. anos de casado. Então, ele está assistindo a gente online, Parabéns. né? Ele está lá em Orlando, cuidando das nossas filhas. E, Otto, te amo, meu amor. Muito obrigada por ser meu alicerce, meu suporte e a base para que tudo seja possível. Eu não amo você não, mas estou esperando os ribs, tá bom? Prometeu costela para todo mundo Já que está cuidando era, de mim. Ele já. fica, você está pegando Uber com quem? Quem está com você? Pelo amor de Deus, não fica Vai virar sozinho. o rei da costela de Orlando. Então, Peter, a cultura ela é vital para que toda empresa possa disseminar a informação através de uma forma uniforme. Eu faço uma analogia que, se a empresa fosse uma pessoa, a cultura seria a personalidade dessa empresa. Então, quando a gente fala de cultura, sempre a gente pensa em algo que tem que ser top-down. Não tem como ser da base para o topo. A cultura ela tem que vir do CEO, de quem fundou a empresa. Ele tem que lembrar, né, e tirar das entranhas por que ele fundou aquela empresa, qual era o objetivo dele de vida quando aquilo aconteceu. E quando a gente pega estruturas, principalmente familiares, né, ou de um único dono que fundou aquela empresa, normalmente aquela empresa ela vai crescendo por uma demanda e as coisas vão acontecendo e às vezes o alicerce, né, o Lego ali, ele não foi montado direitinho como precisava ser feito. E aí, quando a gente vai falar de cultura e voltar para a base, a gente, infelizmente, tem que desmontar o tabuleiro e começar a montar de novo. E esse é um processo dolorido, muito dolorido. Não é rápido, mas vale muito a pena. Aonde isso, uma vez que uma cultura está robusta, né, ou está definida, aonde isso ajuda na experiência do cliente? Qual a importância da experiência do cliente? Total. A cultura ela ou atrai ou repele. Então, quando a gente tem uma cultura pré-estabelecida e vivida, não só divulgada, nós conseguimos atrair clientes que buscam viver dessa mesma cultura, né? Buscam vivenciar o que a gente está propondo para eles, e aí a retenção de clientes ela é muito maior. Existem inúmeros estudos que comprovam que as empresas que conseguem reter 5% dos seus clientes têm chances de crescimento financeiro entre 25% a 95%. Então, basta você simplesmente reter o seu cliente para que você evolua financeiramente numa margem considerável, como 25%, que é o mínimo. Então, eu acho que está totalmente atrelado à retenção e manutenção de clientes. Existe um estudo da Harvard Business School que diz o seguinte: um cliente que te dá nota 4 de 0 a 5 tem 60% de chance de não retornar. Então, esse estudo está dizendo para a gente que trabalha a experiência, porque se ele não gostar, nota 7 está cheia no mercado. A experiência, Peter, mais estudos, né? E eu sempre brinco que eu gosto de ler muito estatística, mas eu gosto de ler estatísticas que, quando as estatísticas são bem parecidas, eu gosto de retê-las, porque não é possível que todas elas estão erradas. Mas as estatísticas comprovam que todos os clientes estão dispostos a investir 86% mais quando eles têm uma melhor experiência com a marca. Então, imagina você poder manter o seu cliente, mudar a experiência dele, e o mesmo cliente está disposto a pagar
por isso. 86% não é pouco, né? É muita coisa. E as pessoas elas estão hoje ansiosas por experiências diferentes. E por mais que a tecnologia esteja aí, né, Peter, e tem que estar aí, a gente tem que aproveitar, usar mesmo as experiências vividas entre pessoas ficam num lugar no cérebro que a tecnologia nunca vai chegar, né, Peter? Claro. Você pode falar disso melhor do que eu. Clarinha, tem uma pergunta aqui já. Você pode passar o microfone, por favor? Seu sabe. Nós estamos invertendo tudo, minha amiga. Nós estamos aqui... Vocês que mandam. É o samba do crioulo doido. Nós vai... Não, é Salmen e tal, e como eu sou engenheiro, a gente é obrigado a estudar estatística, então eu criei uma frase, porque dizendo o seguinte, que o estatístico que não sabia nadar morreu afogado num rio de profundidade média de 20 centímetros. Vou então, aproveitar essa frase daqui para frente, senhor Salmen. Muito minha, obrigada. Pode usar, exatamente. Muito obrigada. Quer dizer, mais importante do que tudo, não é a estatística, mas é saber interpretar analisar a estatística. Então, por isso que eu criei esse negócio. O estatístico morreu afogado no rio de profundidade média de 20 centímetros. O senhor me autoriza a usar daqui para frente? Por favor. Muito obrigada. Vamos dar crédito, mas vamos usar. Fiquem tranquilos que eu vou sempre dar crédito. Quando Bia conversou com eu e o Bia estávamos conversando sobre o painel, e a gente estava pensando em como dar nome para ele, a gente sabia que a gente queria falar de propósito, que ela queria falar de propósito. E o propósito, e para você ter um propósito, você tem que ter um caminho para chegar nele, né? Então nós pensamos na imagem da ponte. É uma ponte de propósito. Bia, como é que as empresas podem construir uma ponte de propósito? Como é que isso ajuda na experiência do cliente? Como é que você inclui estratégia nisso? Porque você fez exatamente isso, então melhor do que você para falar é impossível. Pontes, elas são construídas para que seja uma mão dupla, né? Todas as vezes que a gente constrói uma ponte, a gente leva e a gente recebe de volta. E quando a gente fala de atendimento ao cliente, excelência no atendimento, a gente fala de servir. Aquele que serve, e eu sou cristã, eu acredito muito nisso, aquele que serve, ele vai sempre receber muito mais do que quem está sendo servido. Então, quando você tem... E o propósito da Carol é servir com excelência. A Carol é o tipo de empresária tipo de dona de empresa que senta na cadeira do cliente todas as vezes que ela vai atendê-lo. Então, essa troca onde a percepção do cliente, o cuidado, a importância com que você vai entregar para ele, de fato vai ajudá-lo na vida dele, vai mudar a vida dele, é o que move ela. E aí, quando a gente tem um time que não pensa dessa maneira, porque muitas vezes o funcionário está ali para cumprir uma demanda ou para fazer o dia dele só, e ele não entende que esse é o propósito da empresa, ele passa a atender como número. Então, é só girar o processo e fazer acontecer. Ele se perde no fundamento básico de que como isso vai mudar a vida dessa pessoa. Contabilidade não é um assunto legal, né, Cíntia? Todos nós, infelizmente, descobrimos a contabilidade em um momento onde a gente provavelmente está chegando na fase adulta, e aí a gente associa a contabilidade a quê? Alguém está tomando meu dinheiro. Né? Então, essa percepção da contabilidade ela foi disseminada por muitos anos e por muita falta de sabedoria de todos os governos de ensinar o que é ser um contribuinte. Eu acredito que até na infância, eu até tenho um projeto que a gente mandou para o Senado e para o governador da Flórida, tentando levar para o middle school, né, que é primário aqui, eu acredito, sobre como ensinar a criança a ser um contribuinte. O porquê é importante ser um contribuinte, o quanto um contribuinte contribui para que tudo funcione como ele vive hoje. Por quê? Para quando a criança chegar naquela fase adulta, ela não vai mais ter aquele choque com imposto. Mas todos os clientes que a gente recebe no escritório, ou, em suma, a sua maioria, e 90% deles são brasileiros, têm bloqueios com a contabilidade, porque a contabilidade ali ela representa a Receita Federal, que toma meu dinheiro. Então, a gente começou um trabalho ao longo de 2 anos e meio da contabilidade consultiva, onde a gente passa a ser um aliado do cliente, onde a gente passa a se importar realmente com a operação dele e trazer para ele até mesmo uma dependência contábil, mas que ele possa
entender que aquilo vai criar pontes para que ele evolua na empresa dele e consiga conquistar os seus objetivos. Então, a gente passa de ser algo inconveniente para ser algo que o ajuda. E aí a gente vai construindo essas pontes. A mesma coisa a gente faz com o nosso time. O nosso principal cliente são os nossos funcionários, nossos colaboradores. É através deles que a empresa vai vender, é através dos olhos deles, da visão deles, que os clientes vão interpretar os propósitos da empresa. Então, se o nosso colaborador ele não vive essa cultura e esse propósito, ele não consegue passar isso. E aí a gente faz isso desde a entrevista, Peter, hoje. Hoje as pessoas só ficam na Larson quando elas entendem. Você quer viver essa cultura? Você quer viver esse propósito? Você é bem-vindo. Se você não consegue viver isso, você não fica. Aí teve até uma pergunta, como identificar isso? Nem sempre é possível. Muitas pessoas que não se vendem muito bem ou acreditam que aceitam tudo no momento de entrevista, vão estar ali. Só que o que acontece? Quando o time vive o propósito, quando as pessoas têm aquilo como para a vida delas, elas repelem. Porque vocês não podem estar o tempo todo em todos os lugares. É impossível um CEO, um diretor de uma empresa, até mesmo o RH, estar acompanhando cada passo dos seus funcionários. Mas, quando o seu time vive o propósito, isso acontece. A gente tem, às vezes, lá nos Estados Unidos, tem um turnover, que é troca de funcionário absurda. É muito, muito grande. E a gente tem pessoas, às vezes, que ficam 3, 4, 5 dias na empresa. E eu fico muito feliz quando acontece isso. Por quê? Porque eu sei que ele foi repelido pela cultura e pelo propósito. Porque, quando ele reclamou, ele falou, nossa, esse serviço é muito caro. Alguém que estava treinando ele falou, não, você tem que entender o valor agregado que tem nisso daqui. Isso aqui vai ser assim, 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 assado. Aí ele vai na máquina de triturar papel e ele fala, nossa, essa máquina é muito lenta. E aí quem está ensinando ele a triturar papel fala, não, mas ela é ecológica, ó, vê só. Isso é isso, isso e isso. Então, a pessoa não consegue. Treva não fica na luz, assim como a luz não fica nas trevas. Então, realmente, você consegue trazer para você quem tem que estar com você e quem não consegue, não é para ficar, não consegue ficar. Perfeito. E isso causa também um encantamento do cliente, do funcionário quando ele fica. Eu lembro que, quando a gente estava definindo o treinamento na Larson, você chamou a Maíra, que deve estar assistindo a gente, e ela não sabia quem eu era. Ela achava que era um cliente. Eu faço isso com eles. Aí eu perguntei para ela o que ela achava, por que ela gostava de contabilidade, o que ela achava da contabilidade. E ela falou, não, porque nós somos os anjos da guarda dos nossos clientes. Nunca você tinha ouvido algum contador se definir assim. Falei, muito obrigado. E ela foi embora sem saber absolutamente nada, até mandou um recado para a Bia, o que aconteceu? Está tudo certo, eu continuo empregado. Mês passado virou diretora operacional da nossa empresa. Essa é a história do funcionário que veste a camisa. Mas, Bia, e senhores empresários, CDLs, entidades de classe, por favor, se vocês ainda têm a visão de que treinamento é despesa, ouça o que essa pessoa vai dizer para vocês. Por favor, você não cria um funcionário engajado sem treinar. Não tem como. Treinamento e outra, né, Peter? Cultura, valores, propósitos, eles têm que ser inegociáveis. Você pode, como você disse, caráter, né? Então, é como eu estava dizendo sobre a personalidade. As pessoas normalmente têm a personalidade de acordo com o seu caráter. Então, se a gente deixa claro a cultura e o propósito da empresa, os funcionários vão agir daquela maneira. Isso tem que ser falado toda semana. A gente fala isso, toda semana a gente manda mensagem sobre isso. Os nossos eventos internos são voltados sobre isso, sobre experiência, sobre carinho, sobre cuidado. No mês passado, a gente tem um evento que a gente faz todos os anos. A gente leva todos os colaboradores e suas famílias para um hotel, para passar um final de semana conosco. Porque imigrante sofre de algo que é carência. Carência coletiva. Porque a gente sempre vai desbravar e vai ter muito mais dificuldade do que empreender aqui e constituir família. Então, o que a gente faz? A gente faz com que todos eles se aproximem, com que eles criem vínculo emocional. Porque é tão legal eu conhecer a família de quem trabalha, é tão legal os maridos entenderem que todas as mulheres da Larson passam pela mesma coisa.
e que eles precisam, né? Eles têm um ponto de apoio ali um com o outro. Meu Deus, mas no dia de entrega de imposto fica até meia-noite. Fica. A minha mulher também fica. Então, eles acabam se sentindo igual e parte, e as crianças também, né? Se tornam amigas. Então, a gente vende isso para o funcionário. Só que isso é ad eterno. Então, você vai lá, sempre fez esse ano, vai fazer os próximos anos. Por quê? Porque não pode parar. Agora, o treinamento ele é para a vida das pessoas, ou seja, você admite que você acha que vale a pena investir naquela pessoa, porque o que ela recebe de conhecimento é para ela e é para sempre, e você pede a ela com que ela gentilmente multiplique o que ela recebeu, o que você deu para ela, ou seja, você serve, e com prazer ela vai servir de volta. O treinamento ele se resume a isso. Não podia. Depois eu vou usar, tá? Pode usar. Como a gente vai usar a frase aqui, depois eu vou usar. Gente, completa a frase para mim. A gente pega um limão e. Bia, completa a frase para mim. A gente faz uma sobremesa deliciosa. Todo mundo uma faz caipirinha, experiência incrível. Todo mundo faz uma limonada, mas você quer ser diferente? Veja que a limonada tá sendo vendida no mercado muito barato. E o limão é o mesmo. Dá uma elaborada nisso pra gente, Bia. Dou sim. A gente fala muito no escritório, quando a gente começou, como mudar as coisas, né? Como mudar os processos. E aí a gente vai por um caminho que é o mais dolorido possível, feedback de cliente. Então, ao coletar feedback de clientes com um número, como a gente proporcionou, você cria... E aí a gente vai eliminando quem não faz parte da cultura, né? Nós trocamos 96% do quadro de funcionários quando a gente começou a fazer essa etapa nos últimos 4 anos. Por quê? Porque a Larson tem 20 anos de história. E, por 16 anos, a Carol fez tudo ela mesma, né? Eu brinco que a Larson é o filho dela. E quando aquele filho chegou na adolescência, virou aborrecente. Você quer mandar fazer um intercâmbiozinho de 3 anos? Quando aquele filho chegou naquela idade, ela começou a não reconhecê-lo mais. Então, a alegria que ele proporcionava para ela durante muitos anos começou a não trazer mais. E ela, muito sabiamente, né, porque eu brinco que ela é um oráculo, né? Tem um assunto que você conversa com ela, ela não sabe. Ela entendeu que estava na hora desse processo e começou a se abrir para isso. É dolorido? Muito. É difícil? Muito. É possível? Muito. Hoje, a gente completou o mês passado com 28% acima do faturamento do ano inteiro passado. Foi assim sempre? Não, mas tenha calma, vai dar certo, respira e segue firme no seu propósito. Foi o seu propósito que te trouxe até aqui. E é ele que vai continuar fazendo com que você cresça. Não perde isso, porque, como você disse, tem muitas empresas que deixam isso passar, perdem isso, e aí você vê a quantidade de CEO vendendo suas empresas porque não suporta mais. É muito difícil. 98% das empresas acabam falhando de uma forma ou de outra, né? E aí a gente começou a coletar feedback. Então, através do feedback do cliente, quando o feedback do cliente era completamente contrário ao que a gente tinha como propósito, como cultura, a gente mudava todo o processo que serviu ele. E a gente tem mais de 130 serviços no escritório. E aí a gente foi mudando, foi mudando, foi mudando. E aí aceitar o feedback como um limão e entender que ele é só um ingrediente para que você faça uma bela sobremesa. E a gente foi fazendo. E até hoje, tá, Peter? Até hoje a gente tem... A gente já coletou... No primeiro ano, a gente tinha 6,3 de satisfação do atendimento ao cliente. 1 ano e meio depois que a gente começou esse processo, a gente foi para 9,2. Esse ano, a gente bateu 9,6. Então, não tem como dar errado. E a gente está falando... A Larson entrega em torno de 65 a 70 mil projetos o ano. É um volume considerável. A cada projeto finalizado, o nosso Customer Service liga para o cliente, pede para ele avaliar, entende qual foi a experiência dele. Atendimento, dúvida no escritório, a gente faz a mesma coisa. O senhor foi bem atendido, entendeu? A gente só recebe elogio? Não, não. Mas o que eu falo muito para as pessoas e para os empresários e para os funcionários,
O cliente que reclama é o melhor ingrediente que você tem dentro da sua empresa, porque ele não quer sair, senão ele não reclamava, e ele está disposto a gastar 86% mais se você mudar a experiência dele. Então, foi assim que a gente foi fazendo e construindo, e hoje a gente lida com feedback de cliente com essa postura. O customer service era o setor que era apedrejado, tinha que proteger as meninas todos os dias e falar, calma, vai ficar tudo bem. Hoje é um setor que é bem recebido, que é valorizado. Os funcionários estimulam, liga para esse cliente, porque acho que ele ficou com alguma dúvida, faz isso. Então, a gente incorporou, e eu fico muito feliz quando eu vejo esse movimento acontecer assim, sem a gente ter que ficar rodando ele todos os dias. Mas, se precisar, a gente roda. Informação básica. A Bia é da Larson, tá? Sim, mas sou. a gente vai inventar uma forma de duplicar ou envasar esse tipo de conhecimento para poder tomar umas doses por dia. Bia, quais são os benefícios fundamentais de alinhar uma cultura organizacional à experiência do cliente? Você tem falado isso, mas às vezes eu vou é legal falar ouvir do de jeito novo. que todo dono de empresa, empresário ou diretor de vendas gosta. Você vai melhorar seu faturamento. Esse é o benefício fundamental. No final, Bia, mas tudo isso é só para vender? Não, tudo isso é para vender mais e ser feliz com isso. Então, você consegue alinhar tudo o que você precisa, porque não tem como falhar, Peter. Essa é uma estatística que tem que ser analisada, aonde, se você melhora a experiência do cliente, o seu faturamento melhora. Isso sim, você não precisa fazer mais nada. E eu gosto muito disso, porque eu sou completamente contra crescer a empresa através de demandas maiores ou volume maior de serviço a ser feito. Por quê? Como eu disse para vocês, lá na Flórida é muito difícil contratar, é caro reter, é caro treinar, certo? É um investimento alto que precisa ser feito. Então, se eu puder manter a minha base de clientes, manter o meu time e evoluir o meu faturamento, por que não? Para que eu vou lutar com campanha de marketing, trabalhar a campanha, trazer novos clientes, se eu posso melhorar tudo que eu já tenho nas mãos? Então, acho que as empresas elas precisam disso quando elas só buscam novos clientes. E tudo bem. Se esse for o propósito e a cultura da empresa, de trabalhar o turnover, né, novos clientes, tudo bem, não tem problema. Agora, se o seu objetivo é diferente, faça diferente. Eu brinco muito com o João. Né? O John, eu já vi em reunião, ele fazia assim, não vou te vender essa casa. E o cliente, mas eu quero comprar, João. Ele falou assim, não vou vender, porque não é bom, não vai ser bom para você, não vai ser bom para sua família, eu não vendo, compra com outro. E eu falava, João, ele falou assim, não vou, Bia, eu não quero ganhar uma vez só dinheiro com esse cara. Eu quero que ele compre casa comigo todas as vezes. Se ele comprar essa casa de férias, que não vai dar essa margem de retorno que estão vendendo por aí, ele vai me odiar e nunca mais vai comprar nada comigo. E o João tem clientes de 25 anos que acompanham com ele. Então, realmente, dá certo. Você quer saber se o seu funcionário está fazendo um trabalho excepcional? Pensa aí. Qual foi a última coisa que você comprou? Pensaram? Qual foi a última coisa que você comprou? Você sabe aonde você comprou? Dá um ok, vocês sabem aonde. Vocês sabem o nome da pessoa que vendeu? Ela conseguiu fazer um trabalho nota 7, nota 8. Mas o que a Bia está falando é trabalho nota 9 e nota 10. Você volta para falar com a pessoa que te vendeu. Você volta para falar, é a Larson, mas a pessoa vem falar com a Bia. É a Larson, mas a pessoa vem falar com a Maíra. Aí você está exercendo a tua excelência. E isso não se consegue, gente, da noite para o dia. Não mesmo. E reclamar, todo mundo é predisposto a reclamar, né? Nós somos predispostos a reclamar. Agora, elogiar publicamente é muito mais difícil. A gente começou esse trabalho também, a gente tinha 8 reviews no Google. Uma empresa de 16 anos na época. Por quê? Contabilidade. Quem vai lá falar, elogiar meio o review contador? por ano. Nenhum por ano. Meio review por ano. Hoje a gente tem quase 180. Por quê? Porque a gente estimula isso e porque o cliente sente vontade de fazer isso. Porque ele não faz por obrigação. E a maioria deles tem o nome ou do nosso time ou da Carol citado.
Então, quando eles não lembram, às vezes, o nome do funcionário, porque foi um atendimento 7, eles colocam a Carol e sua equipe, me ajudam há anos e tudo mais. Então, é muito legal ver isso acontecer, muito legal mesmo. Mas vamos lá, Bia. É fácil fazer isso, vai. Tranquilo. Alinhar a cultura com o cliente é uma coisa baba de fazer, né? Tipo, não é fácil, mas eu não diria que é você tem que ter uma sabedoria, uma inteligência e precisa fazer. É o simples. Então, ele é árduo, mas não vai ser fácil porque é árduo. É sonhar suando, né, Peter? Porque todo mundo fala sonhe grande, ninguém fala sue muito. Não tem como, você tem que sonhar suando. Mas ele é assim, é um negócio que é para você colocar ali e falar, eu vou chegar ali. Vai doer? Vai. Lembra daquele negócio do Faustão, das Olimpíadas, que você passava aquela ponte e tomava bolada? É aquilo ali. Você vai cair na água e depois você sobe de novo e você passa de novo e vai. E tudo vai tentar te tirar do caminho, mas a hora que você atravessar, meu amigo, vai ser de uma satisfação assim absurda. Não sei se vocês conhecem tênis ou gostam de tênis, mas tem uma frase da pessoa que fez com que as mulheres se equiparassem em salário, né, em prêmios, aos homens, que é a Billie Jean King, e está no estádio do US Open, que fala o seguinte: pressão é privilégio de poucos. Só quem consegue chegar nas finais, nas semifinais, nas quartas de finais, ou seja, tem a categoria de chegar lá, que sente pressão. Então, pressão é privilégio de poucos. E não é só o talento, né, Peter? Tem muita gente que tem muito talento, mas não consegue suportar tudo que precisa para chegar no final e acaba, né, desistindo. É que às vezes ele separa a palavra talento. Verdade. Então tem que realmente. E eu acho que assim, uma outra coisa muito legal é procurar ajuda. A Carol é genial. Ela tem um conhecimento assim, realmente assim, muito. Eu não sou contadora. Sou formada em gestão de marketing e pessoas. Você é uma apaixonada por pessoas. Mas eu sou apaixonada hoje pela contabilidade. Apaixonada. Por quê? Porque eu aprendi a ver a contabilidade através dos olhos dela. E é demais, cara. Eu me arrepia. É incrível o que a contabilidade pode fazer na vida das pessoas e das empresas. Então, é muito isso. Você se predispor a aprender. E aí, como ela não tem essa habilidade aflorada para gestão de pessoas, processos e de marketing e tudo mais, ela buscou alguém que pudesse ajudar. Eu busco profissionais o tempo todo. Peter está aqui, porque prata da... né? Casa de ferreiro, espeta de pau, né? Quando você fala dentro da sua empresa, tem um peso. Quando alguém de fora vem e traz conhecimento, é completamente diferente. Completamente diferente. A receptividade, a intenção, tem que fazer. Foi o que ela fez e eu busco sempre, né? Até, gente, vou confessar, acho que ela vai me matar depois, mas eu vou confessar. Há 3 anos e meio atrás, a Carol não falava em público. Ela não conseguia olhar numa câmera e falar. Ela tinha bloqueio. Ela não conseguia. Quem vê ela hoje, imagina isso? Não, eu fiz isso sozinha? Não, eu enxerguei o que ela não enxergava nela e contratei profissionais para ela, e ela quis. Então, foi fácil? Não foi. Mas a predisposição, a energia e os profissionais que me ajudaram nesse processo, Eleonora Pascoal, que é jornalista, treinamento, e assim, quase que para treinar para maratona mesmo, era uma luta. Hoje ela tem essa habilidade nela, ela vive a habilidade. Então, assim, é muito legal. E tudo na vida é assim, né? Você não precisa nascer com esse talento. Se você for um esforçado, você vai conseguir chegar lá. Vamos abrir para perguntas agora, gente. E se vocês tiverem coisas mais particulares, Bia vai estar aqui também, eu vou estar aí do lado de fora também. Se vocês quiserem conversar coisas específicas, fiquem à vontade para entrar em contato com a gente. Eu vim dividir conhecimento puro, né, Peter? Porque eu não faço consultoria externa, mas eu estou aqui realmente com o propósito de servi-los, da gente dividir mesmo, que eu puder ajudá-los. Assim, eu estou extremamente predisposta a estar aqui e compartilhar com vocês. Ontem foi uma coisa bem mais do lado específico de cada área. Hoje a gente começou falando do que vai por dentro de quem está aqui, de quem compra e do teu funcionário. Então, espero que vocês, na sequência, continuem nessa vibe que a gente
acredito que conseguiu se definir aí. Olá. Olá. O seguinte, primeiro, eu também faço jus quando você disse que o cliente que não reclama e tal, eu concordo. O usuário que não reclama é o usuário que não usa. Então, se ele não usa... E que não volta. E que não volta, muito menos. Mas, assim, quando a gente fala nessa construir pontes, etc., você disse que até 16 anos foi quando viu, cara, tem que mudar, tem que mudar. E aí, eu não tenho 16 anos, pelo menos com essa minha empresa, e a pergunta serve para uma empresa que tem 5 funcionários, 10 ou não? Você tem que ter pelo menos 50 funcionários, não sei quantos funcionários, para poder isso surtir efeito. Isso, assim, a oportunidade que você tem nas mãos de começar dentro disso e manter, já que você aprendeu, é um tesouro. Então, isso serve para quando só você é o dono. Determinar isso, desenhar isso e seguir são princípios e valores. A minha cultura são princípios e valores inegociáveis. E quando você tem um time menor e você está ali o tempo todo com as pessoas, você consegue, já nesta base, disseminar isso na vida das pessoas. Quando você crescer, você não vai lutar. Se você começar a semear agora, você só vai colher. Então, não perca essa oportunidade de fazer isso. Detalhe, você pensando no futuro, esses 5 vão ser seus 5 líderes. Sim. Ou não, né? Ou não. Ou você já começa a perceber isso agora e já tem a oportunidade de trazer para si pessoas que pensam como você, que vão agir e atender como você. Como é seu nome? Gleibson. Gleibson. Que é Você é justamente... de tecnologia? Tecnologia. Usuário que não. É justamente a questão de... Você disse que mudou, sei lá, 96%, 92% da empresa foi mudada e tal, né? Então, quem sabe esses 10 funcionários que eu tenho hoje, fica só 2, 3, ou não, ou fica os 10. Ficam os 10, Perfeito. e aí os próximos que vier. Olha, uma coisa que eu aprendi, eu achei que eu tinha conhecimento sobre isso e tal, e aí a gente sempre pensa, qual que é o limite máximo que um gestor coordena, né? E sabe onde está a resposta disso? Na Bíblia. A cada 10 pessoas, você consegue coordenar e gerenciar 10 pessoas. Você, diretamente. Quando passa disso, você precisa propagar. Você precisa ter uma pessoa que fala contigo e essa pessoa fala com mais 10. Uma pessoa que fala contigo e fala com mais 10. Nesse volume, você consegue manter a sua cultura, sua visão e valores disseminado. Quando você sozinho gerencia 50, acabou. Não vai dar certo e as maçãs podres vão infectar o cesto. Acho que fizeram uma pergunta para a gente no outro painel, mas e aí, quando você contrata errado e tem essa maçã, foi o que eu falei, ela não fica no cesto. Exato. O cesto não se permite contaminar. Porque a cultura é forte. Porque a cultura é forte. A cultura é o que determina se a pessoa vai se sentir confortável ou não. As pessoas que se escondem... Eu sou de televisão há bastante tempo atrás, então a gente chamava a luz, né, que ilumina, de panelão. A gente falava, coloca uma pessoa embaixo do panelão para ver se ela não se move. A hora que o bicho esquentar, ela vai se mover. Agora, se ela fica na sombra, ela está confortável. Numa empresa de 10 pessoas, é muito mais fácil ver quem está na sombra, mas numa empresa grande, você tem que ter gente que é literalmente função de panelão. Coloca ela para fritar. Se não se mexer, frita. E para quem gosta... E vai embora sozinho, que é a melhor coisa para quem tem funcionário e tem que pagar, né? Aqui tem rescisão. Nossa tudo, né? Senhora, imagina, né? Se o cara fala, estou indo embora, eu falo, oh, meu Deus do Thanks céu, God. isso é bom. Isso está em Moisés. Quando Moisés foi coordenar o povo no deserto, ele fez assim, Deus orientou que ele fizesse assim. É muito... Eu amo a Bíblia, né? É a maneira com que eu aprendo quase tudo na minha vida. É maravilhoso. Tem lá atrás uma pergunta? Olá, me chamo Fabiana. Eu entendi que um propósito para a gente ser uma boa líder, a gente precisa treinar nosso sucessor, porque para a gente evoluir, melhorar de cargo, a gente precisa ter pessoas qualificadas para assumir essa função. Como você consegue identificar que você precisa recalcular a rota para poder ou mudar de equipe ou mudar de pensamento para seguir em frente? Assim, sempre é o parâmetro do teu cliente
Ou tem outros parâmetros que você segue a alerta, assim, opa, preciso recalcular a rota? Em grande maioria, é o meu cliente. É o meu cliente quem vai me ajudar a recalcular a rota. Ou quando eu percebo que os times estão fugindo do propósito, que a gente também tem as partes internas, né? Como ajudar, trabalhar uns pelos outros. Quando um time tem uma demanda maior, quem são as pessoas que se oferecem para ajudar? Se os líderes sempre a gente tem grupos internos, então os líderes tá precisando de ajuda, já terminei minha fase, porque contabilidade tem muito disso, né? É até aquele dia e acabou. Amanhã, né, Cíntia? Se passar de hoje, a multa vem, a gente vai ter que pagar. Então, quando a gente começa a perceber que tem grupos ou líderes que não estão fazendo essa parte interna, da parte interna. Agora, o meu cliente é sempre a minha bússola para chegar onde a gente quer chegar. E o líder, ele não é só um bom treinador. Se você quer saber se a pessoa é um líder nato, ela tem que ter prazer em servir. Liderar é com exemplo e com servidão. Se você não tem o espírito da servidão, se você não tem alegria em servir, você pode ser bom em outras coisas, mas você não vai ser bom em liderar. E nem sempre o melhor na atividade vai ser o melhor líder. Isso é um grande erro que muitas empresas promovem por meritocracia com relação à execução, né, Peter? Isso é uma dos tiros nos pés, assim, mais. E eu aprendi isso há muitos anos atrás com o livro Monge Executivo, onde o melhor operador de retroescavadeira virou gerente e acabou. Perderam um cara que produzia como nunca e destruíram toda uma operação. Então, assim, tem que ter muito cuidado na seleção dos líderes, muito, muito, muito mesmo. Liderança é atitude, né? Atitude. E presta atenção no princípio de Pareto, que é 80-20. Você tem que estar 80% em campo e 20% atrás da tua mesa. Porque senão você não vai saber quando o teu funcionário está insatisfeito. É simples ver um funcionário insatisfeito. Ele está assim. Todo dia. O dia inteiro. Todo e se dia. for mulher, então está super insatisfeita. Porque o homem é assim. Acordou, dormiu, a mulher... Então, se ela está assim o dia inteiro, pelo amor de Deus, faz alguma coisa. Isso é uma das coisas. Se você quer humanizar o seu time ou a empresa perante o seu time, coloca alguém assim no seu escritório. Coloca alguém que está o tempo todo com as pessoas e olha para a pessoa e fala assim, tá tudo bem? Aconteceu alguma coisa? Fulano está bem? Sua esposa está bem? A Cíntia está bem? Seu filho, como eles estão? Porque eu já fiz isso, assim, da pessoa de você falar assim, oi, tudo bem? Tudo bem, bom dia, beleza. Tá tudo bem? E ali acabou. Desmontar. E eu nem ia saber, eu não ia poder ajudar. E aí a gente está falando de funcionários imigrantes que têm problemas que vocês não imaginam quais são. É de tudo. E a gente tem muita possibilidade de ajudar. Imagina, Larson... Nós temos mais de 7 mil clientes ativos, todos são empresários, então a gente sempre acha um caminho para ajudar aquela pessoa. E por que não fazer isso? E aí, mas você tem que olhar no olho e falar, tá tudo bem? Posso te ajudar? Porque se a pessoa não sentir que isso é genuíno, ela tem medo que você use isso um dia contra ela. Então, assim... É muito importante ter pessoas... Hoje a gente tem um RH, nós não somos uma empresa gigante, tá? Nós temos 36 funcionários. Nós somos uma empresa muito pequena. Hoje a gente tem um RH lá dentro, um RH que conversa com as pessoas, que olha no olho, que chama, que tenta realmente entender. RH, eles são deuses. Eu amo RH, porque eles têm uma paciência assim que a maioria das vezes a gente não tem. Não tem por causa da nossa rotina, do nosso dia. Pergunta assim, Bia, quantas vezes você chorou numa reunião? Acho que 2, 3 na minha vida. Hoje, todas as vezes que eu sentava às vezes, com alguém, a pessoa chorava, eu não sabia o que fazer. Eu falava, meu Deus do céu, como que eu vou falar que está errado agora? Mas é isso. Então, o RH tem essa sabedoria, esse cuidado. Acho que vale muito a pena investir. Bom, pessoal, nós vamos dar espaço para os outros, porque vocês sabem que quando você gosta de uma coisa, a gente pode ficar falando até depois de amanhã. Depois. Agora, outro dia. Quem está aqui pode falar com a Bia. Ela vai estar à disposição aqui, pode falar comigo, vou estar à disposição aqui. Agora, quem está online, procura a gente no site da Econ. No Instagram, e a gente vai ter o maior prazer de falar com vocês. Palmas para a Bia. Obrigada, gente. Muito obrigada, Pedro. E obrigado.